Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor por este dia, é um dia maravilhoso. Estamos iniciando a aula número 16 da série Relevância em Tempos de Crise. O título da nossa aula hoje é A Dedicação do Muro de Jerusalém ou dos Muros de Jerusalém. Então, é uma aula que fala sobre gratidão, sobre reconhecimento. E nós, na vida, temos muitos desafios, encontramos muitos significados quando superamos os desafios. Muitas vezes passamos por algumas crises, superamos as crises, e quando superamos, nós estamos mais fortes rumo à maturidade. É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Gostaria de convidar você e a sua família para abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo número 12, que é a base da aula de hoje. Vamos então analisar um pouco alguns versículos de Neemias, capítulo 12. Vamos começar falando um pouco sobre o poder da gratidão. Como é importante reconhecer as coisas. Como é importante a gente parar um pouco e dizer a Deus obrigado por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Podemos até dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Agradecemos também ao Senhor porque Ele supre as nossas necessidades. Mesmo enfrentando a pandemia, outras crises na vida, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nesta manhã nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, porque somos pessoas felizes. Eu vi uma frase que muito me chamou a atenção, que diz o seguinte: se a felicidade fosse uma doença, não haveria outra mais contagiosa, porque as pessoas querem estar próximas daquelas que são felizes, daquelas que sabem e que gostam de rir. Então essas pessoas são contagiantes, elas nos inspiram e nós queremos estar junto delas por muito tempo. Outra coisa interessante sobre o poder da gratidão é que nós estamos nos tornando uma geração muito exigente e pouco grata. Nós queremos exigir tudo, um controle de qualidade nas coisas, mas poucas vezes nós paramos para dizer ao Senhor e agradecer também as pessoas por aquilo que temos recebido, pelas bênçãos que temos recebido do Senhor e também de muitas pessoas que nos cercam, né? Então, quando somos mais gratos, nos tornamos mais felizes. E Deus nos criou para sermos felizes, para sermos abençoados, para sermos bem-aventurados. Nós precisamos entender a profundidade destas palavras e o significado delas nas nossas vidas. Então isso vai atrair pessoas vão procurar você, vão querer estar na sua companhia porque vê em você um coração grato, né? Então hoje pela manhã nós vamos encerrar essa aula dizendo a Deus muito obrigado por alguma coisa. Pense agora nesse momento em alguma coisa que você quer agradecer a Deus e guarde esse seu pensamento, essa sua ideia para o final desta aula, onde todos juntos vamos parar e dizer a Deus muito obrigado. Isso me faz lembrar sobre uma das expressões, talvez uma das mais importantes, do 16º presidente norte-americano que deixou registrado, Abraham Lincoln, que ele disse no final do ano de 1863, ele disse: o ano que está prestes a se encerrar foi repleto de bênçãos, de campos frutíferos e de céus propícios. A estas dádivas generosas, tão apreciadas e tão constantes, a ponto de tendermos a nos esquecer da sua origem, outras têm sido acrescentadas. Elas são as graciosas dádivas do Altíssimo. Com isso, Abraham Lincoln estabeleceu em 1863 o Dia de Ação de Graças, que é a quarta quinta-feira de novembro,
quando os Estados Unidos param para dizer a Deus muito obrigado. E nós vamos fazer isso hoje, vamos dizer a Deus muito obrigado por todas as coisas que Ele nos tem feito. Então, se você ler o capítulo 12 de Neemias, você vai ser influenciado, você vai ser impactado por este capítulo, pela mensagem que ele traz, pelos ensinamentos e pelas atitudes das pessoas. As lembranças, né, as tradições que são autênticas, as lembranças dos sacerdotes e de suas famílias. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no capítulo 12. Naquela época, você sabe que o povo enfrentava condições bem deprimentes, sufoco, corrupção, invasão, inimigos a todo momento querendo tirar a paz do povo de Deus, mas eles eram um povo cheio de alegria e um povo cheio de júbilo. E é interessante que a palavra júbilo ou alegria, quando você lê, por exemplo, no hebraico, significa jovialidade, júbilo, prazer, deleite, contentamento. Olha que palavra forte. Era isso que eles sentiam mesmo vivendo aquelas situações difíceis, quando eram cercados muitas vezes pelos opositores, mas eles mantinham a tradição de agradecer a Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 17 e versículo 22, que o coração alegre é um bom remédio, e é um remédio sem contraindicação, porque ele nos diz claramente como estamos, as palavras que nós estamos pronunciando, as bênçãos que pronunciamos da nossa boca, estão demonstrando claramente que o nosso coração está feliz, o nosso coração está alegre. E a Bíblia diz assim, é bom remédio, né? O coração alegre é bom remédio. Salomão também diz em Provérbios 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então Israel mantinha as suas tradições, parava para agradecer a Deus. E isso fazia daquele povo um povo muito especial. E Deus tinha prazer em abençoar, em ouvir o clamor, em ouvir a oração, em ouvir os louvores. E muitas vezes Israel foi livrado do ataque de inimigos. O povo de Deus venceu muitas batalhas somente com o louvor e com a adoração. Então, o capítulo 12 de Neemias nos ensina alguns princípios sobre felicidade e sobre gratidão. E o que é que eles oferecem a Deus aqui? Depois de construir os muros, eles param para dedicar a Deus aqueles muros, aquela bênção que eles esperavam há muitos anos. E Deus foi propício, Deus foi favorável, Deus foi benevolente com Israel e permitiu que ele chegasse até o final daquela conquista. Depois, Neemias organiza os líderes, os sacerdotes, as pessoas que trabalham no templo, as pessoas que trabalham na cidade de Jerusalém, e agora eles vão dedicar os muros ao Senhor. É uma ação de graças, é um momento especial. É um momento de gratidão, de reconhecer a mão de Deus sobre a vida deles, de reconhecer o favor de Deus sobre Israel. Então vamos ler alguns versículos, eu gostaria que você nos acompanhasse no capítulo 12 de Neemias, quando vamos entender a solenidade da dedicação dos muros. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que o povo se reuniu para dedicar o muro recém-construído, né? A cidade já começava a dar os primeiros sinais de progresso. Então, tudo bem construído como tinha sido planejado. E o alvo maior naquele momento era os muros, que era a atração principal. E isso eles queriam dedicar a Deus. Vocês lembram que os muros, quando eu falei na aula 6 e na aula 7, eram muros largos, né? A largura em alguns lugares chegava a 8,5 metros, é uma largura muito grande,
Então eles podiam passear cantando louvores, que é o que acontece no capítulo 12 de Neemias. Então a primeira coisa foi a purificação das ações. Ou seja, antes de oferecer algo a Deus, o coração precisava estar limpo, o coração precisava estar puro. Então eles se santificavam ao Senhor. Vocês lembram, por exemplo, no capítulo 3 de Josué, no versículo 6, quando Deus fala a Josué sobre a necessidade da santificação, Josué reúne o povo, ele já era o substituto na época de Moisés, e disse assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a santificação era buscada por ele, pelo povo. Era a purificação, era a vontade de uma limpeza pessoal mediante uma oferta pelo pecado. Para alguns, eles se omitiam de atividades, alguns estavam em jejum, outros tinham abstinência sexual para poder oferecer um sacrifício a Deus. Então existia um preparo, existia uma dedicação, tudo isso fruto de um reconhecimento daquilo que Deus era para Israel e daquilo que Deus estava fazendo com o seu povo. Eles se preparam para esta grande dedicação e eles diziam em outras palavras: Senhor, Tu és o primeiro em nossa vida, e a santidade para eles precedia a felicidade, porque eles estavam jubilando na presença de Deus. E o primeiro passo deles foi procurar a purificação. E o primeiro passo fica claro. Como é que você vê essa resposta, ou seja, o desdobramento daquela purificação? Pela fisionomia feliz do povo, pelo um coração puro. Tá? A negligência moral e o pecado duvidoso não dão lugar ao riso. Mas a santificação e o prazer em estar na presença de Deus levava aquele povo a se comprometer com o Senhor, pedir perdão pelos pecados e agradecer a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Essa foi a primeira atitude do povo, a purificação de ações. Então, era isso que Neemias ensinava ao povo, era isto que Esdras ensinava ao povo de Israel. Eles também, na solenidade, vão todos para o mesmo lugar. É um ponto em comum. O que era a meta principal ali? O muro era a atração principal. Todos estavam festejando. Existiam novos habitantes em Jerusalém? Sim. Nós vimos isso há 2 aulas, né? 2 aulas. Já há 2 aulas passadas, nós falamos sobre o povoamento, depois falamos do censo também. Na aula passada, alguns recebiam, na aula de número 15, alguns foram sorteados para habitar também naquela cidade. Então, eles tinham algo em comum, o muro, e era lá que eles queriam organizar um grande louvor, uma grande dedicação. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 12 de Neemias, do versículo 1 até o versículo, por exemplo, 27, ele fala sobre os sacerdotes, logo no início, até o versículo 21, de 1 até 21, e depois, de 22 a 26, vai falar sobre os levitas. E é interessante que eles trouxeram levita de vários lugares, os que estavam em Jerusalém e os que estavam fora, porque a festa era muito grande, muito júbilo, muito contentamento, muita adoração. E eles convidaram os principais levitas, porque estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. E o que acontece quando eles se reúnem? Neemias separa 2 grandes corais. Um coral sai com Esdras e o outro coral fica com Neemias. Eles estão em posições diferentes no muro. Vamos ler, por exemplo, o versículo de número 31. A Bíblia diz assim: então fiz subir, Neemias relatando este fato, então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro. Veja,
os principais, os príncipes de Judá, estavam em cima para agradecer a Deus. E ordenei 2 grandes coros em procissão. À mão direita, sobre o muro do lado da porta do monturo, isso era o primeiro coral, e ele vai dizer quem eram as pessoas que estavam ali. Se você continuar a leitura na sua Bíblia, você vai entender que Esdras estava dentro daquele grande coral. E depois você vai no versículo de número 38 e você percebe o seguinte, olha o que ele diz. E o segundo coro ia em frente. O primeiro, que é o versículo 31, à direita, e ele diz, o outro coro permanecia em frente. Eles iam em frente no versículo 38, e eu após ele, ou seja, Neemias estava no coral número 2. A metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Agora você imagine um grande coro tomando um lado dos muros, o outro coro tomando a outra parte. Tudo estava cercado, muito louvor, muita gratidão. E vocês vão ver daqui a pouco, eu vou ler esse versículo, quando a Bíblia diz, e o júbilo se ouvia de longe. A Bíblia não diz a música se ouvia de longe. Não se sabe ao certo se a letra se ouvia de longe. Mas uma coisa é certa que a Bíblia diz que o júbilo se ouvia de longe, de muito longe, porque as pessoas estavam adorando o Senhor. Se você ler agora comigo aqui, por exemplo, no versículo de número 43, veja o que a Bíblia nos diz. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegravam. E a Bíblia diz, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Que coisa extraordinária. Eu imagino aquela cena, eles correndo por cima daqueles muros. 8,5 metros de largura e os corais desfilando, marchando por cima dos muros, cantando, como ele sempre dizia, glória a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles tinham muitos motivos de gratidão. Em particular, eles estavam dedicando, oferecendo aqueles muros ao Senhor. Então era o grande objetivo daquela solenidade, oferecer os muros ao Senhor. O versículo 43 diz isso aí. O júbilo de Jerusalém se ouviu de longe. Era um barulho santo. Aquele foco, com aquele foco na adoração, deve ter sido algo muito especial e aquilo agradou o coração de Deus, porque Deus se alegra, né? Deus se alegra do coração feliz, Deus se alegra do coração grato, né? Que a nossa vida demonstre sempre gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida e pelas portas que Ele tem aberto para a sua vida, para a sua família, para as pessoas queridas que você conhece. Isso é uma prova do amor de Deus por você e por todos aqueles que honram o seu nome. Então aqui todos no mesmo lugar. Ninguém queria ficar separado. Ninguém queria ficar na sua casa. Todos queriam estar juntos. Porque quando estamos juntos, a Bíblia diz no Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando estamos unidos, quando estamos fortalecidos no Senhor e na sua palavra, Ele ordena sobre nós a sua bênção e nós ficamos mais felizes em festejar, em dedicar ao Senhor, em reconhecer a mão dEle agindo sobre as nossas vidas, os grandes benefícios que Ele tem nos dado. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 103, o salmista diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. E ele repete, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A nossa memória muitas vezes esquece os benefícios. Nós focamos exatamente no contrário. Nós focamos naquilo que nós não recebemos.
Mas o salmista dizia: não se esqueçam, minha alma, de nenhum só dos benefícios que temos recebido do Senhor. São muitos, são grandes, são inumeráveis, são incontáveis. E nós vamos agradecer nesta manhã a Deus por esta grande maravilha, por este privilégio de servirmos ao Senhor, de termos a sua proteção, de termos a salvação em Cristo Jesus, de termos uma família, de pertencermos a uma igreja, de estarmos juntos para a celebração e adoração ao Senhor. Esta foi uma das marcas da solenidade, todos juntos no mesmo lugar, no mesmo espírito e num só coração. E depois de tudo isso, vem o segredo do foco certo. Quando estamos no lugar certo, quando estamos no centro da vontade de Deus, estaremos sempre no lugar certo. A felicidade não vai depender das condições externas, mas de um foco interior, de um coração alegre, que é contagiante. Então, este era o foco do povo, esqueciam as condições externas, o sofrimento por que passaram, mas eles estavam felizes porque Deus tinha sido favorável a Israel. E ali não era motivo de dizer, de lamentar, de perdas, não era motivo de relatar perdas, mas era motivo de relatar a mão de Deus agindo sobre a vida de cada um deles. Este era o foco principal. E eu gostaria de lembrar com você o seguinte: se você resumir o capítulo 12 de Neemias, que é um capítulo que nos mostra que quando Deus nos concede os nossos sonhos, quando Deus nos ajuda a alcançar os nossos alvos na vida, toda vez nós devemos parar e dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido generoso para comigo, Tu tens sido generoso para com a minha família. Mesmo quando atravessamos os tempos mais difíceis, Deus quer nos ver com a cabeça erguida, como pessoas relevantes nesse tempo de crise. E nós estamos vencendo por causa do Senhor e do seu poder que atua em nós e da sua palavra, porque quando nos apropriamos da sua palavra, nós nos tornamos mais fortes para lidar com a adversidade. Isso sim é o que Deus faz e a sua palavra vem penetrando no nosso coração, na nossa mente, vai transformando a nossa vida de tal maneira que nós trocamos a maldição pela bênção, nós trocamos as palavras negativas por palavras de júbilo e por palavras de adoração. Quais são as verdades que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, quando estamos de bem com Deus, todas as demais coisas da nossa vida vão entrar nos seus devidos lugares. Elas se encaixam, elas vão dar certo. Quando você está de bem com Deus, a sua família vai bem, o seu trabalho vai bem, a sua vizinhança vai bem, e o seu amor em oferecer o seu dom, o seu talento ao Senhor na casa dele, você faz de coração, você faz de bom grado, porque você está feliz, porque está de bem com o Senhor. Eles estavam assim, era dessa forma que Israel estava. A segunda lição que aprendemos também ali é que a palavra de Deus nos transforma e nos dá uma nova dimensão de alegria. Como eu falei, nós nos apropriamos dessa palavra e Deus nos dá grandes oportunidades, grandes bênçãos de celebrar aquilo que estamos pelejando, a nossa peleja, a nossa luta, aquilo que estamos almejando, os nossos alvos, os nossos sonhos são conquistados e nós paramos para agradecer ao Senhor. Por isso, nunca deixe de cantar. Se você que está ouvindo essa aula, neste momento, tem alguma dificuldade que você está passando, comece a cantar. Se o seu coração está feliz, também cante. Porque quando o seu coração está feliz, os seus lábios declaram que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você está feliz, os seus lábios declaram: Ele é a nossa força e a nossa justiça. Quando os seus lábios estão felizes e o seu coração está feliz, a sua atitude muda, o seu comportamento muda,
A sua linguagem é diferente, porque elas expressam gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Que daremos, pois, ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos dado? Precisamos, nesta manhã, parar e reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida. E eu gostaria de orar com vocês, antes de anunciar a próxima aula, a aula do próximo domingo. Eu gostaria que você escolhesse um motivo só de gratidão a Deus nesse momento. Vamos fazer como Abraham Lincoln. Hoje é o dia de dizer obrigado ao Senhor. Você tem um motivo aí? Então ore comigo. Eu tenho um motivo. Eu oro a Deus nessa manhã pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha mãe, pelos meus irmãos. E você tem um motivo. Diga a Deus qual é o seu e vamos orar juntos agora. Obrigado, Senhor, por tantos motivos que temos para agradecer o Senhor. Agradecer a tua mão favorável sobre nós, o teu amor, o teu perdão sobre as nossas vidas. Obrigado pela minha família, Senhor, amada e querida, que o Senhor me concedeu. Obrigado pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Eles são preciosos para mim e eu sei que são preciosos para ti. Obrigado pela vida da minha mãe e dos meus irmãos. Que o Senhor continue guardando cada um deles debaixo da tua graça e da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você na próxima aula, quando iremos chegar à aula 17, a última aula dessa série, Relevância em Tempos de Crise, cujo título é O Desafio da Preservação da Liberdade. O desafio significa: os israelitas se comprometem publicamente a guardar e cumprir os mandamentos do Senhor e passar isso para as próximas gerações. É o desafio da preservação da liberdade. Que Ele abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família e que você tenha muitos motivos hoje de dizer: Senhor, muito obrigado, que Ele te abençoe. Amém.